Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Filosofia. Nós estamos aqui tratando do assunto da Nancy Fraser, né? Essa obra aí que por muitos é considerada a mais trabalhosa, porém são mais capítulos, mais vídeos e são menores os capítulos pequenininhos. São vídeos mais curtos com um número maior. Neste momento, estamos aí se aproximando do final do texto, né? Faltando apenas essa e mais duas aulas apenas, essa sendo um pouquinho mais extensa, mas não tanto assim, que falaremos então é, de mais um capítulo aí do texto da nossa querida Nancy Fraser. Eu sou o professor Johnny Tokarski e nós estamos iniciando então a nossa aula sobre Nancy Fraser, com o texto Reconhecimento sem Ética, filósofa contemporânea do século XX, que é o período que mais tocante para ela justamente sobre a polaridade política e ideológica mundial, né, que tem como bases duas bases filosóficas, sim, históricas, aplicadas na práticas e totalmente deturpadas, né, que é a visão, né, socialista soviética e a capitalista norte-americana. O texto foi retirado, né, do edital da UFPR, que originalmente foi publicado na revista Lua Nova, nessa revista de cultura e política, né, pela editora SIDEC em 2007, da nossa pensadora aí, que vai escrever o texto Conhecimento Sem Ética, Nancy Fraser, né, que é estadunidense, norte-americana, americana, tanto faz, nascida em 1947, tendo agora 76 anos. Então, eu, professor Johnny Tokarski, falarei para vocês agora de mais uma etapa do texto Nancy Fraser, né, do texto Reconhecimento Sem Ética para o Processo Seletivo, né, de 2025, né, 2024 para 2025, né, de Filosofia aqui, para a Universidade Federal do Paraná, UFPR, né, dessa autora feminista que está tratando nesse momento de um capítulo muito importante, né, polêmico, né, que pode ser muito bem o assunto da prova, que é a união homossexual, minorias e a dupla exigência. Vamos lá? O problema é que nem todas as disparidades são, por si, injustas. Teóricos da justiça distributiva têm, há muito tempo, considerado esse ponto em relação às desigualdades econômicas, buscando distinguir as disparidades econômicas justas das injustas. Alguns desses teóricos desenharam uma linha divisória entre aquelas desigualdades que surgem como resultado das escolhas dos indivíduos de um lado e de outro aquelas que surgem como um resultado das circunstâncias que estão além do controle dos indivíduos, argumentando que apenas as segundas e não as primeiras são injustas. Veja o exemplo de Dworkin, de 1971. Isso são referências, elas nunca vão ser cobradas. É que está isso lá na bibliografia, no fim do texto original, que isso, a parte, eu não reproduzi, porque eu sabia que era desnecessário. Mas apenas cito o nome e o texto que ele tirou, é só isso. Né? Então, não está aqui no texto que vocês pegam, né? Mas vocês conseguem conferir isso no original. É porque é desnecessário mesmo, senão estaria. Tudo que é necessário eu coloquei ali para vocês. É, quando a gente vê contra a discriminação do trabalhador ou da trabalhadora homossexual. Isso não é uma coisa de hoje, olha a foto. É uma coisa antiga já. Questões análogas surgem em relação ao reconhecimento. Aqui também nem todas as disparidades são injustas, porque nem todas as hierarquias de valor institucionalizadas são injustas. Necessita-se, consequentemente, de uma maneira de distinguir na participação as disparidades justas das injustas. A questão central aqui não é porque tem uma justa que todas são. Não é porque metade está certo que está certo. Tem que arrumar o resto. Tem que ser tudo certo. E não é porque é um que está faltando que tá como o resto, por exemplo. Não podemos fazer isso. É tão importante quanto o primeiro de todos ou como todo mundo. Se 99 pessoas têm direito de excluir uma, então uma também tem o direito de excluir 99. Mas não é isso que é para fazer. É o contrário. É se juntar. A questão central aqui, mais uma vez, é se a norma deontológica de deveres
da paridade de participação é suficiente para esse fim, e se, caso ela não seja, se deve voltar para a ética. O que devemos fazer? É essa a questão. Para responder a essa questão, vamos aplicar o padrão da paridade participativa a algumas controvérsias atuais. Considere primeiro o exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nesse caso, como já vimos, na lei matrimonial, a institucionalização de uma norma cultural heterossexista nega a paridade de participação a gays e lésbicas. Para o modelo de status, então, essa situação é patentemente injusta e uma reivindicação por reconhecimento é um princípio justificado. Tal reivindicação busca remediar a injustiça por meio das desinstitucionalização do padrão de valor heteronormativo e da sua substituição por uma alternativa que promove a paridade. Exatamente. Por que não? Qual é o problema? Porque é o que você queria? Por que você é contra? A gente não escolhe como nasce. A gente não escolhe o que gosta. A gente não escolhe nem amar. Apenas ama. Isso, contudo, pode ser feito de mais de uma maneira. Uma forma seria garantir às parcerias homossexuais o mesmo reconhecimento de que as parcerias heterossexuais hoje em dia desfrutam, legalizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Outra forma seria desinstitucionalizar o casamento heterossexual, desvinculando direitos, tal como seguro-saúde da condição marital, prescrevendo-os sob alguma outra base, tal como a cidadania e ou residência territorial. Mesmo que possam existir razões para preferir uma dessas abordagens ou a outra, uma delas à outra, ambos serviriam para fomentar a paridade participativa entre gays e lésbicas, e heterossexuais também. Portanto, ambos são justificadas, em princípio, assumindo que nenhuma delas exacerbaria outras disparidades. É isso que nunca deveria acontecer, e todo mundo feliz aí, sendo que já é sempre. A questão não é se você é ou você não é, ou vai ser. A questão é que você já é o que você é. Você só ainda não floresceu, ainda não brotou, ou, como diz a gíria, não saiu do armário. Mas realmente você já é o que você é, seja lá o que você for. Não tem como mudar isso. Não tem como forçar o amor ou forçar uma coisa. A pessoa que, por exemplo, tem um gosto, uma preferência, uma orientação, e ela luta contra isso, ela sofre. Mas por que ela luta? Porque ela vai ser mal vista? Porque ela vai perder o trabalho? Porque ela vai perder o respeito? Porque ela vai ser motivo de chacota? É isso? Nada justifica isso. Nada. O que não seria justificado, ao contrário, é uma abordagem como as PACs. PACs, Pactes Civis de Solidarité, são os pactos civis de solidariedade, isso é francês. Francês, ou a Lei da União Civil no estado de Vermont, nos Estados Unidos, que estabelece um segundo status legal paralelo de parceria doméstica que não consegue conferir todos os benefícios simbólicos ou materiais do casamento, ao mesmo tempo em que reserva a esse último o privilegiado status exclusivamente para casais heterossexuais, porque daí as outras pessoas que são de outros gêneros homossexuais, no caso, casadas, não dispõem dos mesmos gêneros e garantias pela lei. Embora tais reformas representem um claro avanço, em relação às leis existentes antes, e possam criar aquele apoio em campos táticos como medidas transitórias, elas não satisfazem as exigências de justiça tal como entendida pelo modelo de status. Não é assim que funciona. As pessoas devem ser livres. Praticamente é criminalizado isso.
Se é protegido pela lei, dizem que homofobia é crime, sim, porque é. Mas não é assim que muitos agem. Postas de lado tais considerações táticas, o caso de casamento entre pessoas do mesmo sexo não apresenta dificuldades para o modelo de status. E qual é o problema? Pessoas de gêneros diferentes ou do mesmo sexo se unirem. O casamento. Não importa. Não importa quem está aqui e quem está lá. O que importa é se amam. É isso que importa. Pelo contrário, ele ilustra uma vantagem previamente discutida naquele modelo aqui. A norma da paridade participativa justifica reivindicações de gays e lésbicas deontologicamente, sem recorrer à avaliação ética, sem, é dizer, assumir um julgamento substantivo de que uniões homossexuais são valiosas eticamente. Precisa fazer isso? Porque, se for pensar, nem precisaria ter que fazer isso. Analisando deontologicamente dos deveres. Tipo, isso está fora de conversa? Deveria estar. Porque nunca deveria ter sido marginalizado. A abordagem de autorrealização, ao contrário, não consegue evitar pressupor aquele julgamento. Então, é vulnerável a contra-julgamentos que a negam. Sendo assim, o modelo de status é superior para lidar com esse caso. Talvez, contudo, esse exemplo seja muito fácil. E a gente vê a luta das pessoas aí, todo ao redor do mundo. Isso não acontece em um lugar, em toda a Terra, em toda a história. Sempre foi assim. Vamos considerar alguns casos, presumivelmente, mais difíceis, envolvendo práticas culturais e religiosas. Em tais casos, a questão que surge, a paridade participativa realmente pode ser considerada um padrão de justificação, é dizer se a paridade participativa pode servir para justificar reivindicações deontologicamente sem recorrer à avaliação ética de práticas culturais e religiosas em questão. De fato, como veremos, a paridade participativa mostra adequada aqui também quando ela seja aplicada corretamente. Crucial aqui é a paridade participativa contra o cenário em dois níveis diferentes. E esse é o problema. Contra a homofobia. Acaba com isso, porque isso é uma doença. Isso é uma loucura, ser homofóbico. A homofobia, a fobia contra os homossexuais é do mal, mesmo quando ela é velada. Muita gente tem um discurso, se diz aberto, mas trata mal as mulheres, por exemplo. Por quê? Eu tenho uma teoria. Eu acho que é no fundo ele pode negar até a morte. É que ele gosta do gênero que é igual ao dele. Conheço, ó. Muita gente. Primeiro, no nível entre grupos, ela fornece o modelo para avaliar os efeitos de padrões institucionalizados de valorização cultural no posicionamento relativo às minorias vis-à-vis maiorias. Desse modo, ela é invocada ao considerar-se, por exemplo, se as antigas regras canadenses, determinando o uso de uniforme com chapéu para a polícia montada, constituem um comunitarismo majoritário injusto que efetivamente fecha aquela ocupação aos homens Sikh. Segundo, no nível intragrupo, a paridade participativa também serve para avaliar os efeitos internos das práticas minoritárias para aqueles aos quais se reivindica reconhecimento, é dizer, os efeitos sobre os próprios membros dos grupos. Então você vai colocar as pessoas com chapéus e as que não usam, e as mulheres vão usar também, e os homossexuais, e os que usam turbantes, e os que são de outra cultura e usam outro tipo de roupa, como os Sikh. Como fica? Nesse nível, ela é invocada ao considerar-se, por exemplo, se as práticas judaicas ortodoxas de segregação sexual na educação marginalizam e justamente as meninas ortodoxas se derivam ser negado reconhecimento àquelas práticas na forma de cortes, de isenções de tributos e subsídios escolares.
Tomados em conjunto, esses dois níveis constituem uma dupla exigência para reivindicações por reconhecimento cultural. Reivindicações devem mostrar, primeiro, que a institucionalização das normas culturais da maioria nega-lhes a paridade participativa, e segundo, que as práticas cujo reconhecimento eles buscam não nega a eles mesmos a paridade participativa a alguns membros do grupo como a não membros. Para o modelo de status, ambas as exigências são necessárias, nenhuma delas sozinhas é suficiente. E todo mundo pode ficar com todo mundo do jeito que quiser. Por exemplo, o homem com a mentalidade feminina, a mulher com a mentalidade masculina. Um homem com braço feminino, uma mulher com braço masculino. Um homem que se sente mulher, uma mulher que se sente homem. Aquele que certamente está no meio, como os dois são bissexuais. Ou se você pegar, por exemplo, o homem que se sente como mulher ou for transexual. Ou, por exemplo, a mulher que se sente homem. Ou se você pegar, por exemplo, os crossdressers, por exemplo, que se vestem, homens que se vestem de mulher, mulher que se vestem de homem. Somente reivindicações que cumprem as duas exigências são merecedoras de reconhecimento público. Para aplicar essa dupla exigência, vamos considerar a controvérsia francesa sobre foulard. Aqui a questão é saber se as políticas que proíbem as garotas muçulmanas de usar véus em escolas públicas constituem um tratamento injusto de uma minoria religiosa. Porque se elas têm que usar, porque elas não podem usar, né? Se elas querem usar, eu também... Por que elas têm que usar se elas não querem? Nesse caso, aquela que reivindica o reconhecimento do foulard precisam estabelecer 2 pontos. Eles devem mostrar, primeiro, que a proibição do véu constitui um comunitarismo majoritário injusto, que nega a paridade educacional às garotas muçulmanas, e segundo, que a política alternativa, permitindo o foulard, não exacerbaria a subordinação feminina em comunidades muçulmanas ou na sociedade em geral. O foulard é um lenço usado no pescoço, às vezes, geralmente assim. Na França tem bastante, ao redor do mundo também usa-se bastante esse aqui, ó. A gente pode ver nessa imagem. Justamente esse é o foulard. Por que elas podem e as muçulmanas não podem usar aquele outro? Porque não é tão diferente de pegar esse e fazer assim, por exemplo. No caso do Sikh lá, se você ver, por exemplo, se aquelas 2 pessoas que usam a aparência das barbas, os turbantes, foram homossexuais. Você acha que não tem? Somente estabelecendo esses 2 pontos, elas podem justificar sua reivindicação. O primeiro ponto, a respeito do comunitarismo majoritário francês, pode ser comprovado sem dificuldade. Ao que parece, já nenhuma proibição análoga impede o uso de cruzes cristãs nas escolas públicas, então a política atual nega a igual reputação aos cidadãos muçulmanos. E isso não é uma coisa errada? O segundo ponto, a respeito da não exacerbação da subordinação feminina, provou-se, ao contrário, controverso, já que alguns republicanos franceses argumentam que o foulard, o lenço, é em si um marcador de tal subordinação e deve, portanto, ser-lhe negado o reconhecimento do foulard. Não pode também. E os muçulmanos não têm direito de praticar a sua fé? De viver conforme a sua convicção? Eu conheci cristãos, muitos, judeus, muitos, muçulmanos, muitos. Eu não sei, não acho isso, que alguém é mais ou menos, mas uma coisa eu vi nos que, por acaso, talvez seja por acaso, mas os muçulmanos que eu conheci pareciam ser muito mais devotos do que muitos dos cristãos que eu conheci muito mais. Mais tempo, mais gente, até próximo demais a mim. Que não agiam de acordo. Eu conheci judeus que agiam bem de acordo, mas eu conheci uns que não também. Assim como eu imagino que devam ter muçulmanos fazendo isso. Quando a gente pensa nas guerras no qual eles atacam, não que se defendem. Por exemplo, nesse momento,
eu já penso que já estão deturpando. Porque o princípio é o amor. Alá, Jeová, Deus, é tudo a mesma coisa. Contudo, contestando tal interpretação, alguns, ou algumas, né, multiculturalistas replicaram que o sentido do véu é altamente disputado nas comunidades muçulmanas francesas de hoje, assim como são as relações de gênero de forma mais geral. Desse modo, ao invés de construí-lo como univocamente patriarcal, o que efetivamente está de acordo com a autoridade exclusiva suprema masculina, o patriarcado. Para interpretar o Islã, quem entendeu o patriarcado, assista ao filme Barbie, o filme. É uma obra de arte sobre isso. Esse filme é impressionante. O Estado deveria tratar o fular como um símbolo de identidade muçulmana em transição, cujo sentido é contestado, assim como é a própria identidade francesa, como resultado das interações transculturais e uma sociedade multicultural. Como é que fica? Dessa perspectiva, permitir o fular nas escolas públicas poderia ser um passo em direção a, e não distante, da paridade de gênero. Por que não podem usar o Islã? Aqui, né, um dos lugares mais importantes de todo o Islã, Meca, né, onde os muçulmanos estão, olha só a multidão, eles estão andando, girando em volta aqui. Bom, ao meu ver, os multiculturalistas têm um argumento mais forte aqui. Esse não é o caso, eventualmente, para aqueles ou aquelas que reconheceriam o que chamam de circuncisão feminina. Aí complica, né? Na verdade, mutilação genital, que claramente nega paridade no prazer sexual e na saúde a mulheres e meninas. Fazem isso. Não fazem circuncisão em homens? Mas isso muda algo sexualmente? Esse não é o ponto que eu quero salientar aqui. Nancy Fraser diz que o ponto ao invés é o argumento é corretamente moldado em termos de paridade de participação. Para o modelo de status, isso é precisamente onde a controvérsia deveria ser conectada. E aí, ó, a multiculturalidade. Olha que beleza. É isso que você vê quando olha para o Brasil por aí. Não precisava de brigas, não precisava dessas uniões, separação entre os povos e raças das pessoas. É um símbolo da diversidade, as pessoas podem ser felizes, dividindo o mundo como um só. Como ninguém sendo dono de nada, mas todo mundo é de todo mundo. Tanto no caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, quanto no caso das indicações culturais e religiosas, a paridade participativa é o padrão apropriado para justificar demandas. Apesar das diferenças nessa interpretação, a norma da paridade participativa serve para avaliar, deontologicamente, os deveres, no caso, tais reivindicações para reconhecimento sem nenhuma necessidade de avaliação ética das práticas culturais ou religiosas em questão. A luta pelos direitos da união homossexual, não só deles, como de minorias também. E essa dupla exigência que se faz deles, que é ou ser, você não pode ter a sua religião, você não poderia ser homossexual, você teria que ser, então você tem que mudar de raça. É isso? O que está acontecendo? Medo? Em geral, então, o modelo de status estabelece um rigoroso padrão para justificar demandas pelo reconhecimento da diferença cultural. No entanto, ela permanece totalmente deontológico. Aplicada dessa forma dupla, a norma da paridade participativa é suficiente para descartar reivindicações não justificadas, sem nenhum recurso à avaliação ética. E podemos resolver isso aqui mesmo agora, segundo Nancy Fraser. Amigos, se a filosofia não for dúvida, já sabe, né?
não é filosofia, é doutrinação. O caminho da dúvida não é para levar para uma certeza, mas para ver qual é o buraco, qual é o furo que está nessa suposta certeza aí. O que está faltando? A ponta solta se puxa. Pega um filósofo de verdade e coloca para conversar com o que você diz, filósofo. Mas não é. Você vai ver uma surra, metaforicamente falando, de argumentação. Eles não aguentam. Assim como fascistas. Como diz, como conversar com um fascista. É muito difícil. Bom, amigos, é isso que eu tinha para lhes mostrar. Eu espero tê-los ajudado. Esse é um capítulo muito polêmico, é o maior de todos do texto. Eu espero tê-los ajudado até a nossa próxima aula. Temos mais 2 capítulos para concluir. Até mais, amigos. Tchau para todos.